Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme o horário que todos estiverem assistindo, né? Segue as saudações. Nós vamos iniciar agora a aula de administração financeira, que pertence às semanas 7 e 8. Então, conforme o cronograma, né? Que compõe o portal do AVA, né? Na disciplina de administração financeira, nós temos os capítulos, né? Que são apresentados nas semanas 7 e 8, né? São as semanas que encerram esse módulo, né, que envolve administração financeira, né, no curso técnico em administração. E os capítulos apresentados envolvem a definição de markup, calculando markup, conceito de margem de contribuição, ponto de equilíbrio em valores e em quantidade, plano de negócio e avaliação de investimentos. E o primeiro ponto que nós vamos estar observando, né, é calculando o lucro a partir dos custos. Isso aqui é claro, para nós chegarmos no cálculo do markup, é muito importante nós estarmos atentos a esse detalhe, até mesmo que eu extraí dentro da apostila de vocês. Então, nesse item 16.1, que fala calculando o lucro a partir dos custos, vamos dar um exemplo de leitura e a explicação para vocês entenderem como que é interessante a utilização do markup, para que você faça e ache o preço correto de lucro que você quer em cima do preço de venda, tá? Pense na seguinte situação. Você tem uma empresa que trabalha com confecção de roupas. O custo de um tipo de casaco que você produz custa R$100. E você deseja ganhar 20% de lucro. Por quanto que você deverá negociar com seu cliente? Então, mediante essas explicações, né, e até mesmo os demais tópicos da apostila, vem explicando, porque olha o que fala o seguinte próximo parágrafo. Você deve ter pensado rapidamente nessa resposta, certo? Agora tome muito cuidado com a resposta, pois o valor de venda não será um cálculo direto e simples. Caso você aplique 20% diretamente sobre os custos e determine que seu preço de venda seja 120, o cálculo estará errado. Se você pegar 120, R$100 vezes 20%, dá R$20 mais 100, 120, e você vai achar que é o preço de venda 120 que você encontrou e está errado. Temos que jogar na fórmula correta, né? O preço de venda será outro. Acompanhe o raciocínio. Você definindo o preço de venda pelo valor de 120 e aplicar aquele conceito que nós aprendemos na aula anterior, em que dividimos o lucro pelo total de faturamento, teremos outro percentual e não de 20%. Então, o lucro de percentual, olha para vocês verem, lucro dividido pela receita, né? 20 dividido por 120 não deu 20%, deu 16,7%. Neste cálculo direto, não ganharemos 20% de lucro, e apenas os 16,7%. Então, como que nós temos que calcular e querer os 20% de fato de lucro? Como conseguir ele? É através do conceito do markup, que na realidade é chamado de taxa de marcação. Então, vamos lá no cálculo de markup, para vocês verificarem. Veja só que a palavra nova apareceu aqui na nossa aula, que será o significado desse termo, né? Como que ele é calculado. Vamos então para a definição e demonstração dos cálculos, né? Então, o que acontece? Esse termo é usado na economia para indicar o quanto do preço do produto está acima do seu custo de produção e distribuição. Temos o autor Monteiro, 2002, página 11, né? E junto com o Padovese, o markup é uma metodologia usada para calcular o preço de venda a partir dos custos de cada produto. Esse método consiste na aplicação de um multiplicador sobre os custos que resultam no preço final de venda. Para os autores Porton e Furlan, 2002, o markup representa um percentual sobre o preço de venda necessário para cobrir as despesas e custos do produto, impostos sobre vendas e margem de lucro pretendida, né? Então, o conceito de markup é muito usado pelas empresas. Esse cálculo parte do pressuposto de que, para a diferenciação de preços de venda dos diversos produtos produzidos pela empresa, é o custo. Então, nós temos que partir. Por isso que é bom a gente aprender também a fazer a separação e a composição dos custos da empresa, né? Da atividade que eu tenho, entendeu? Seja ele de comércio, seja ele de serviço, né? Ou até mesmo a indústria, né? Que nós estamos falando. Olha para vocês verem a forma.
Nós temos aqui o markup divisor e o markup multiplicador. Ambos os métodos, nós vamos chegar no montante onde nós estamos querendo. O correto é entender como que foi colocado, que não tem segredo. Na primeira fórmula, lá, markup divisor, nós temos lá 100%, isso aí faz parte da fórmula do markup. Menos, entre parênteses, percentual de lucro, fecha parênteses, dividido por 100. Então, nós vamos ter lá o markup divisor 100, menos 20%, que é o que foi determinado lá, que queria 20% de lucro, dividido por 100. Markup divisor é igual. Então, nós temos 100% menos 20, dá 80%. 80% dividido por 100, nós chegamos no markup divisor de 0,80. Pronto. Esse é o primeiro exemplo de fórmula pelo markup divisor. Agora vamos olhar o markup multiplicador, né? Nós temos um inteiro dividido entre parênteses 100% menos percentual de lucro dividido por 100. Depois nós temos um markup multiplicador igual a 1, né, dividido pelo percentual de 100 menos 20%, dividido por 100 inteiro. Onde nós chegamos 1 dividido por 80%, que é 100 menos 20, né, dividido por 100. 1 dividido por 0,80, nós chegamos no markup multiplicador de 1,25. Pronto. Agora temos markup calculado nos dois formatos e podemos calcular o preço de venda correto da nossa empresa. No primeiro cálculo, vamos dividir o nosso custo total pelo markup divisor. E o segundo cálculo, iremos multiplicar o custo pelo markup multiplicador. Então, nós tínhamos um custo de R$100. Dividindo ele por 0,80, meu preço de venda é R$125. Então, não é R$120 igual chegou direto naquele cálculo do primeiro momento que nós entramos no conteúdo. E no preço de venda pelo markup multiplicador, é os R$100 vezes 1,25, que é o índice que eu cheguei. Vou achar o preço de venda de R$125. Então, nas duas fórmulas, o preço de venda chegou dentro dos R$125. Isso é importante, por quê? Para a gente ver que não tem segredo o cálculo e você chega corretamente. Agora você vai falar assim, mas eu queria 20% de lucro, eu tenho ele, então nós vamos encontrar agora. Utilizando qualquer um dos cálculos, teremos o preço de venda calculado de forma correta. Portanto, o nosso preço de venda não será 120, e sim o valor de 125. Dessa forma, nosso lucro não será 20, e sim R$25. Vamos agora verificar o percentual de lucro sobre o total das receitas e verificar se realmente temos os 20%. Nós pegamos o lucro, que foi 25, dividido pela receita, que é 125, chegamos no montante, que é 20%, e não 16,7, igual o outro que nós tínhamos calculado. Então, é importante utilizar o markup para essa finalidade, para nós alcançarmos, né, e verificarmos corretamente qual que é o lucro que nós queremos e como chegar no preço de venda do produto. Isso aqui é importante para todos os consultores da gestão financeira aplicar para, juntamente com os diretores, com os proprietários da empresa, né? Porque eles vão precisar bastante dessa orientação do técnico em administração e dos administradores, dos gestores financeiros para chegar no determinado produto. Eu sempre oriento que isso é muito importante, né? Para todos que querem desenvolver uma técnica correta de preço de venda. Bom? No próximo ponto, vamos estar verificando agora sobre margem de contribuição. Margem de contribuição é o conceito importante em contabilidade e gestão financeira que ajuda a analisar a rentabilidade dos produtos ou serviços. Ela representa a diferença entre as receitas obtidas com a venda dos produtos ou serviços e os custos variáveis associados a essa venda. Para mim apurar o ponto de equilíbrio que vai vir logo após esse tópico que nós estamos aprendendo, é importante, então, eu saber a margem de contribuição. Então, nós temos margem de contribuição, né, que é igual receita total, né, menos os custos variáveis totais. Então, eu encontrando a margem de contribuição, eu consigo totalmente achar o ponto de equilíbrio em valor e em quantidade. Mas vamos dar um exemplo de cálculo de margem de contribuição, porque ela é expressa com um valor absoluto, como percentuagem em receitas totais, né? Então, aqui nós fizemos um exemplo prático para ilustrar o conceito, né? Suponha que uma empresa
vendo um produto de R$ 100 e os custos variáveis associados a esse produto, como matéria-prima, mão de obra variáveis, custos de distribuição, né, dele, totalizaram R$ 60. Então, a margem de contribuição é receita menos os custos variáveis. Então, a receita é 100, menos os custos variáveis, que é 60, eu cheguei numa margem de contribuição de R$ 40. Então, esse aqui é um exemplo muito prático. E agora é bom para a gente ver também como que vamos aplicar dentro do ponto de equilíbrio que nós vamos estudar no próximo tópico, né? A margem de contribuição, nesse caso, é R$ 40. Isso significa que para cada unidade vendida, R$ 40 contribuem para cobrir os custos fixos e proporcionar o lucro. A análise da margem de contribuição pode ser entendida ou estendida para avaliar a contribuição de diferentes produtos ou linhas de produtos para os resultados globais da empresa. Por exemplo, se uma empresa vende 2 produtos, A e B, pode ser útil calcular a margem de contribuição de cada um para determinar quais são os mais lucrativos. E você deixar de produzir aquilo que não está tendo venda, não está tendo retorno, isso está gerando gastos para a empresa, né? Só que nós também temos que saber que uma coisa é a empresa trabalhar com um determinado produto único. Uma coisa é você trabalhar com um supermercado que trabalha com mais de 8.000 itens dentro do supermercado. Calcular ponto de equilíbrio de produto por produto, então por isso que existe também uma apuração mix, né? Para as atividades de empresas com grande quantidade de produtos. Então você utiliza-se a apuração via mix, né? Eu vou dar uma explanada para vocês agora no próximo ponto, né? Então, o ponto de equilíbrio, né, que eu falei para vocês, é o quê? É o conceito fundamental na gestão financeira que indica o momento em que as receitas totais se igualam aos custos totais, resultando em um lucro líquido de zero. Em outras palavras, é o ponto onde a empresa não está tendo prejuízo e nem lucro. Por isso que fala ponto de equilíbrio. A partir daquele valor para cima, é o lucro que a empresa vai ter. Existem 2 formas de como calcular o ponto de equilíbrio, em valores, né? Ou em quantidades, que é unidades, quantas unidades eu tenho que produzir para me chegar no ponto de equilíbrio. Então, nós temos aqui a fórmula, né? Ponto de equilíbrio em valores. A forma para calcular o ponto de equilíbrio em valores é: ponto de equilíbrio em valores é igual a custos fixos totais dividido pela margem de contribuição. Vocês viram que a margem de contribuição foi calculada agora no item anterior, que é composto pelas receitas totais menos os custos variáveis. Eu cheguei na margem de contribuição, né? E aí, o que acontece? Nós vamos achar aqui agora o seguinte: a margem de contribuição por unidade dividido pelo preço de venda por unidade, vezes 100. Onde margem de contribuição por unidade é igual a preço de venda por unidade menos custo variável por unidade. Então, com base nessa forma, nós conseguimos ver qual o valor de faturamento que a empresa tem que ter para considerar ela dentro do ponto de equilíbrio. E agora a fórmula número 2, que é ponto de equilíbrio em quantidades. A fórmula para calcular o ponto de equilíbrio em quantidades é: ponto de equilíbrio em quantidades é igual a custos fixos totais dividido pela margem de contribuição por unidade. Então, aí tem que tomar cuidado, não pôr a margem de contribuição total, é a margem de contribuição por unidade. Tá? Para achar valores, aí eu dividi pela margem de contribuição em percentual. Tá? Aqui a margem de contribuição por unidade é a diferença entre o preço de venda por unidade e os custos variáveis por unidade. Tá? Fizemos um exemplo para vocês também entenderem como que eu vou chegar no ponto de equilíbrio em valores e em quantidade, né? Suponha que uma empresa tenha custos fixos totais no valor de R$ 50.000 e o preço de venda por unidade seja R$ 100 e os custos variáveis por unidade seja 60. Margem de contribuição, preço de venda menos custos variáveis. Então, o preço de venda por unidade é 100, menos meus custos variáveis, que é 60 por unidade, eu vou chegar numa margem de contribuição de R$ 40, igual está ali no exercício. Ponto de equilíbrio, vamos lá. Custos fixos total, qual que é o meu total de custos fixos? Lá em cima está falando R$ 50.000, dividido pela margem de contribuição unitária. Qual que é o valor que eu consegui da margem de contribuição unitária? R$ 40. 50.000 dividido por R$ 40, eu cheguei em 1.250 unidades. Então, significa que essa empresa, para ela ter o seu ponto de equilíbrio, eu tenho que produzir 1.250 unidades. A partir do momento que eu comercializar, né, 1.251 unidades, já começa a ter lucro nessa empresa.
Até 1.250 nós vamos estar 0 a 0, nem lucro e nem prejuízo, tá bom? O próximo tópico, deixei separado também, muito importante, porque o planejamento vem ao encontro, né? Por isso que fala plano de negócio e avaliação de investimento. Além dos cálculos que nós estamos passando, é importante nós também sabermos sobre o plano de negócio, né, que ele é um documento que descreve os objetivos do negócio que você está querendo abrir, né? As estratégias para alcançar esses objetivos, os meios para implementar as estratégias, né? Ele geralmente inclui sessões sobre descrição da empresa, análise de mercado, organização e gestão, produtos ou serviços oferecidos, estratégias de marketing e vendas, análises financeiras e projeções, entre outros. Vamos abordar alguns principais sessões e considerações em um plano de negócio, bem como na avaliação dos investimentos também, né? Então, nós temos aqui dentro do plano de negócios, né, esses 9 pontos importantes a serem observados na elaboração desse plano, né? Primeiro, resumo executivo, né? Visão geral do negócio, objetivo e estratégias principais. Saber o que realmente você está querendo. Você sabe mexer com a atividade que você está escolhendo? Entendeu? Você tem uma visão geral dela antes de você colocar no mercado? Porque de repente você vai só por ideias e por estudos e não tem prática naquilo que está elaborando. Isso é um dos pontos que tem que ser observado dentro do plano. O segundo tópico fala em descrição da empresa, né? A história, a missão, visão, valores e estrutura legal. Então, além de mostrar por que está abrindo essa empresa, a história, a missão, da onde que veio, né? Por que veio, né? Tem referências, né? E estrutura também suficiente para ter essa atividade. Então, tudo isso está dentro da descrição da empresa. Análise de mercado, pesquisa sobre o mercado-alvo, concorrência, tendências e oportunidades. É muito importante a pessoa saber também, assim, eu vou abrir a empresa, mas quem eu vou estar atacando como cliente, aonde que eu vou atingir, qual o setor, qual o bairro que eu vou estar observando, qual a cidade, a região, né, conforme o tipo de produto que ela tem, quem são os meus concorrentes, que tipo de produto que eles trabalham com qualidade, o meu produto tem equiparação, como que ele é aceito dentro do mercado, e assim sucessivamente as oportunidades que dá para você também abranger dentro da elaboração do plano de negócio. Produto ou serviço, descrição detalhada, diferenciação e proposta de valor. Saber formar um custo correto do produto, né? Não deixando nada para trás, para não calcular também o preço de venda errado, né? Seja do produto como também dos serviços. Então é importante você ter uma diferenciação, ter propostas, saber até onde você pode estar fazer uma promoção sem ter perdas dentro daquilo que foi planejado, né? O item 5 ele fala sobre estratégia de marketing e vendas. Plano de marketing, estratégia de venda, posicionamento de mercado. Isso é muito importante. Você, no momento que vai oferecer o produto, hoje nós temos a utilização de mídias, né? Que as pessoas utilizam meios de comunicação para poder oferecer e mostrar a qualidade do seu produto de uma forma que vislumbra, né, cada vez mais rápido a informação e você consegue atingir os objetivos também mais rápido dentro daquele produto que está comercializando. Por isso que a estratégia de marketing e venda é muito importante. O item 6 fala da organização e gestão, estrutura organizacional, perfil da equipe de gestão e responsabilidades. É você também separar as funções. Não ficar somente numa centralização, porque o centralizador de funções faz com que também não tenha êxito nos resultados daquilo que a empresa está planejando. Por isso que é bom ter uma equipe totalmente já destinada às suas funções, né? Qual que é as suas estratégias, né? Qual que é o perfil que eu quero, qual que é as responsabilidades de cada um, né? Para que ela possa fazer tudo de acordo com aquilo que está sendo planejado no plano de negócio, né? Projeções financeiras, demonstrações financeiras, fluxo de caixa, balanço patrimonial, ponto de equilíbrio, são todas essas demonstrações, nós já aprendemos sobre isso, né? E o último agora foi o ponto de equilíbrio. Nós tendo todas as informações corretas, nós temos como abastecer essas demonstrações e formar uma projeção fiel para a tomada de decisões, até mesmo para fazer investimentos futuros, abertura de novos negócios, entendeu? Então é muito importante as projeções financeiras dentro do plano de negócio. Número 8, plano de implementação, cronograma de ações, recursos necessários e parcerias. Então é importante todo mundo ter também um cronograma, o que eu quero a curto prazo ou a longo prazo, tá?
De repente você vai expandir, você tem que ter uma projeção muito bem organizada, né? Análise de risco, todo negócio tem risco. Por isso que é importante, dentro do plano de negócio, você também ter uma análise, identificar as mitigação dos riscos associados ao negócio, aonde é a economia, é o local onde eu estou vendendo o produto, da onde eu estou comprando, ele tem quantidade para quanto tempo me fornecer. Eu tenho só um fornecedor, você nunca pode ficar também somente com um cliente, somente com um fornecedor. Se tiver problema em uma das situações, você não vende e também você não compra. Né? Então tem que tomar muito cuidado, e dentro da análise de risco é para isso, para analisar tudo, desde o processo de compra até o processo de venda. Tá? Agora vem a avaliação de investimentos, que é o segundo tópico pós-plano de negócios. Né? 9 tópicos também que envolvem a avaliação de investimentos. O primeiro é a análise de viabilidade. Né? Avaliação de viabilidade financeira e econômica do projeto. Isso é importante porque você não pode abrir também uma empresa que vai vender um produto que está dando prejuízo. Ninguém abre uma empresa para ter prejuízo. Abre para ter lucro. E isso é importante para todos, né? Nos negócios onde estão vislumbrando, né, e administrando, elaborando, né, você ter também essa avaliação de viabilidade, né? Custo de capital, né? Determinação do custo de capital para o projeto. Eu vou ter um capital próprio, como sócio, eu tenho dinheiro para me investir nesse negócio, ou vou ter que pegar capital de terceiros junto aos bancos? Isso é muito importante também, você, dentro da avaliação de investimentos, analisar, porque se você pega capital de terceiros, você vai ter juros, né? Se você vai ter que pegar o capital próprio, quanto tempo eu vou estar utilizando ele, que eu tenho que devolver também para o sócio, que é o proprietário da empresa. Senão não é viável para ele também estar colocando seu capital dentro da empresa que não dá retorno, né? Terceiro item fala análise do valor presente líquido, que é o VPL, né? Ele calcula o valor presente líquido do fluxo de caixa futuro, né? Então ele analisa para você quanto que você vai ter de retorno nas operações, né, que você programou dentro do seu planejamento, né, de negócio, das suas avaliações, sempre observando também os riscos que foram analisados, né? Então o VPL é um valor presente daquilo que você está investindo numa operação futura durante um determinado período, quanto que eu vou ter de retorno, né? Tanto que o próximo item 4 fala taxa interna de retorno, que é o TIR, né? A taxa de desconto que torna o VPL igual a zero, né? Então é muito importante também ver essa taxa interna de retorno, quanto que está sendo, né? Payback periódico, né? É o tempo necessário para recuperar, né, o investimento inicial. Né? Então, o que acontece? Você faz um investimento, quanto menor for o tempo de retorno, melhor é a situação. Quanto mais longe, significa que está precisando de ser analisado, porque o payback ali está com um tempo muito extensivo para você poder ter retorno no negócio que você está planejando. Né? Por isso que é utilizado o payback. Índice de lucratividade, os índices de lucratividade é a relação entre o valor presente dos fluxos de caixa e o investimento inicial. Nós aprendemos a fazer o fluxo de caixa não só na administração financeira, mas também dentro da contabilidade, né? Nós temos fluxo de caixa método direto e método indireto, né? Então, dentro dele, nós temos 3 atividades operacionais que nós já vimos também. Atividades operacionais, de investimento e financiamento. Então, isso aí é o que está dentro do fluxo de caixa, que às vezes vocês estão vendo ali a palavra fluxo de caixa, é só para lembrar que nós já estudamos também essa situação. Análise de sensibilidade, é a avaliação de como as mudanças em várias chaves afetam os resultados, né? Então tem que tomar muito cuidado, determinado tipo de modificação que você faz dentro do planejamento da venda do produto ou serviço que você está planejando, né? Você pode ter também situações que vão afetar os resultados. Por isso que fala análise de sensibilidade. É algo, pequenas mudanças que refletem o resultado da empresa, né? Análise comparativa, né? Comparação com outras oportunidades de investimento. Então, o que é isso aí? Você tem que fazer um negócio, mas também ter outras ideias referente àquele tipo de investimento que você está fazendo e fazer o que? Uma análise de comparação, para verificar se realmente aquele tipo de investimento que você está fazendo, ele me dá retorno certo. Porque, de repente, eu tenho uma outra operação a ser feita e estou deixando de realizar e o mercado está me oferecendo. Eu é que não estou fazendo, não estou sabendo. Por isso que você tem que ter uma análise comparativa.
tá? Aqui, com o número 9, né, que encerra a avaliação de investimento, nós temos conclusões e recomendações. Resumo das principais conclusões e recomendações para investidores. Então, o que, que acontece? Quando você tem transparência do plano de negócio e das avaliações de investimentos da sua empresa, né, e o seu produto vai ser utilizado ou franqueado, alguma coisa nesse sentido, você tem que mostrar que aquilo ali dá um resultado positivo, que foi feito toda a análise de parte comparativa, você vai fazer as recomendações, como que deve ser seguido. Isso tudo é importante dentro do plano de negócio e avaliação dos investimentos que você está fazendo, tá? Então, na realidade, basicamente, dentro desse período dos capítulos que foram apresentados, nós fizemos um resumo dentro do conteúdo da apostila que está aplicado para vocês, né? As atividades que estão lá colocadas dentro da disciplina do AVRA vale também um ponto, né, por grupo de 2 semanas, né, então vocês procuram fazer elas, porque eu sempre, desde o início das semanas, eu avisei para vocês ir fazendo as atividades e não deixar somente para avaliação a pontuação de 6 pontos, porque ajuda muito, quem tem os 4 pontos na mão, entendeu? Eu já preciso de mais 2 para me alcançar a média, entendeu? Então, se você deixar tudo para os 6 pontos e ter que acertar 100%, você não pode também confiar dessa forma. Isso aí é uma falta de planejamento. Por aí você vê a falha de planejamento até mesmo na hora de realizar a curso da disciplina, né? Então, é importante você ter uma margem, né? Ter crédito, para quando você chegar naquela de peso maior, você já tem um certo momento, se eu posso errar tanto, que somando com o que eu já tenho, eu consigo fechar ela. Então, as semanas 7 e 8, nós encerramos agora com esse tópico aqui, né, de avaliação de investimentos. E aqui nós temos as referências bibliográficas que vem da apostila que está lá disponíveis para vocês dentro do AVA, né? E aí colocamos à disposição também, qualquer questionamento que tiver, pode enviar também para os tutores entram em contato conosco, né? As atividades já estão lá disponíveis, pode ir fazendo, faça com calma, leitura com calma, porque elas não estão difíceis, tá? Elas estão fáceis, são questões de acordo com todo o conteúdo que foi ministrado, mas de uma forma bem sintética. Dá para todos estar resolvendo com sucesso, tá bom? E eu desejo para vocês aí uma boa revisão na semana 9, depois desses 2 semanas de estudos, né? Para fazer a avaliação dos conteúdos que nós ministramos nesse módulo, tá? E até em breve nós estamos aí novamente. Até mais. Tchau, tchau.